E aí, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre Tony e Susan, do Austin Wright, esse livrinho aqui, ó. Opa. Acontece que esse livrinho, eu tenho que dizer, ele tem poucas informações, então vai ser difícil fazer uma resenha sem spoiler. Então já aviso de antemão que se você quer conhecer o livro, mas não gosta de spoiler, para esse vídeo, corre, lê o livro, depois volta. Agora, se você quer ler o livro e não liga com spoiler, então continua conversando com a gente e hoje a gente vai bater um papo bem legal, porque, senhoras e senhores, isso é um senhor livro. Bom, então hoje a gente vai falar sobre Tony e Susan, do Austin Wright. O Austin, ele é crítico literário, ele é novelista, ele também é autor de outros 6 livros, inclusive Tony e Susan. O que temos em Tony e Susan? Primeiramente temos Susan Morrow, né, a nossa protagonista. Ela é uma mulher que trabalha com arte, ela é casada, tem 3 filhos, bem sucedida. E num dia, de repente, ela recebe um pacote do correio. Aí ela abre esse pacote e vê que tem um manuscrito nele, um original, um livro. E tem um bilhete misterioso. Ela lê o bilhete e descobre que o livro é do ex-marido dela, o Edward Sheffield. Ele mandou uma cópia do livro dele para que a Susan lesse. O Edward e a Susan, eles eram casados, eles estão separados há 25 anos. E para o Edward, a Susan é a melhor crítica dele, sempre foi a melhor crítica dele, desde quando eles eram casados. Então ele manda a cópia do livro dele para que ela lesse. Então no livro a gente tem praticamente uma história que conta outra história. Por quê? A gente não só acompanha a Susan, mas na história, né? A gente também acompanha a leitura que ela faz do livro do ex-marido e como isso abala ela. O Edward Sheffield, ele escreveu um livro chamado Animais Noturnos. Em Animais Noturnos a gente tem a história do Tony Hastings, ele é professor universitário, ele é casado com a Laura e tem uma filha chamada Helen, né? E eles vão fazer uma viagem, só que essa viagem é à noite, então eles vão fazer aquele tipo de viagem direta, que demora 1 hora ou até mais tempo, né? Eles têm uma casa de veraneio no Maine, então eles fazem essa viagem e no meio dessa viagem, nesse caminho, eles sofrem um tipo de atentado. 3 homens acabam parando o Tony e a família dele. E, enfim, acontece que eles raptam a esposa e a filha do Tony. E o Tony fica com um dos outros caras. Enfim, ele acaba no meio do nada, no meio da mata, até ele andar quilômetros e quilômetros. Aí ele encontra finalmente alguém que mora por ali perto, numa espécie de deserto, numa mata fechada, enfim. E aí ele consegue ligar para a polícia, ele consegue, enfim, alguma ajuda. E a história se desenvolve toda aí, né, em cima do Tony, em busca da família, o que aconteceu, né, o paradeiro da esposa e da filha. Então, acontece, a Susan, ela fica abalada com essa história. Parece que ela se vê no papel do Tony, entendeu? Embora, claro, a vida dela é totalmente outra, é diferente, mas ela fica se pensando no passado, ela fica pensando como ela conheceu o Edward, como é que eles se relacionaram, como é que terminou, como é que eles eram casados, se era um relacionamento melhor ou pior do que o atual dela, né? E por que essa história fica lembrando ela, né? Por que ela fica pensando no passado? Ela fica tipo, não, pera, eu tenho que só ler o livro e depois fazer uma crítica. Ao mesmo tempo que ela fica tipo, por que isso me lembra o Edward? Por que isso me faz voltar no passado? Então ela fica muito abalada, ela fica transtornada. E a gente, quando acompanha o livro, a gente também fica. Eu também fiquei, porque, como eu disse, é uma história que conta uma história, né? Então você acompanha a leitura de Animais Noturnos junto com a Susan. O livro ele é dividido assim, os capítulos que contam a vida real dela, né, o atual casamento e tal, os filhos,
e você também acompanha as sessões de leitura que ela faz, e os sentimentos, o que ela percebe, o que ela está sentindo sobre o livro do Edward. Inclusive, ela até percebe que ele melhorou a escrita, porque ela não gostava muito sobre o que ele escrevia, né? E isso foi quando eles eram casados, né? Ela dizia que o Edward fez uma escolha terrível, que é largar a faculdade para escrever. Eu acho que muita gente deve ter feito isso, né? O pessoal que gosta de escrever, eu mesmo, às vezes a gente larga uma coisa que ia ser para a vida para escrever, né? Quem nunca? Mas o interessante é isso, é uma história que conta uma história. E aí a gente fica sabendo sobre a família do Tony, né? O que acontece com a esposa e com a filha. E a gente também fica sabendo sobre o que a Susan acha, o que ela pensa sobre esse novo Edward, né, esse novo ex-marido dela, né, e tal. E, bom, o final, né, enfim, surpreendente. Bom, eu vejo filmes desde 6 anos de idade, eu amo ver filmes, né, então praticamente sou um pequeno cinéfilo, né, até então. E eu assisti a adaptação de Tony e Susan, e a primeira coisa que eu percebi é o título do filme, Animais Noturnos. E Animais Noturnos não é o nome do livro original, é o nome do livro que o Edward escreveu, né, para que a Susan lesse e desse opinião. Bom, eu gostei muito do filme, achei que ficou muito bem adaptado, também adorei o elenco. E a gente acompanha a mesma coisa que no livro. Tem pouquíssimas informações que foram mudadas, né, mas nada assim, acredito que seja tão relevante. A gente acompanha a mesma coisa no livro, a gente acompanha a Susan lendo o manuscrito do Edward, né, e a gente acompanha claramente a história do Tony, que vai em busca da família. Então a gente descobre que a esposa do Tony e a filha elas foram assassinadas e antes disso elas foram violentadas. Então ele fica desolado, mas no livro ele fica triste, porém ele parece que fica normal, sabe, indiferente. Ele lida com o luto sozinho, mas ele não procura ajuda, ele não fica muito correndo atrás. Isso acontece muito tempo depois, ele ainda demora um tempo ainda para reconhecer junto com a polícia, né, junto com outro personagem que está investigando com ele o caso, ele demora a reconhecer os caras que fizeram isso com ele no meio da estrada, né? A gente tem os nomes dele, o Ray, o Lou e o Turk, né? Então ele demora um tempo para reconhecer. Então, a diferença que eu vi entre o filme e o livro foram bem poucas, né? Eu acho que foi uma boa adaptação até. E a gente acompanha a mesma coisa que a gente acompanha no livro, a gente acompanha no filme. Eu também separei umas frases aqui, né? Inclusive uma delas me fez rir muito, que é de uma personagem que diz o seguinte: desculpe a minha linguagem, mas um babaca é sempre um babaca. Eu achei essa frase muito legal, eu ri na hora que eu estava lendo, né? Também tem uma outra frase muito interessante que diz: existem coisas na vida que a mera leitura de um livro não é capaz de mudar, né? Eu adorei essa frase. E tem uma frase melhor ainda, né, que diz o seguinte: se escrever a adaptação do pensamento e linguagem, todo mundo escreve, distingue. As palavras que ela prepara para falar, isso é discurso, não escrita. Palavras que são destinadas ao discurso, isso é delírio. Eu adorei essa frase também, acho muito legal sobre linguagem e escrita, né? Então é isso, eu sei que essa resenha tem spoiler direto, não tem como também não ter, porque é um livro que tem poucas informações, assim como eu avisei no início do vídeo. E espero que vocês tenham gostado, recomendo muito esse livro. Não vou dizer o final, apesar de ter dito os outros spoilers, mas o final é o maior, né? Ele é surpreendente, ele é o que vai realmente dizer se o livro valeu muito a pena, né? Eu gostei muito, né? Então não vou contar o final, que vocês têm que descobrir. E eu acho que a essência do livro em si está bem no final. Eu acho que é um livro que divide opiniões, porque muita gente julga um livro pelo final, né? E esse final ele é normal. Então, eu só posso dizer isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra então no próximo vídeo do canal.